Pessoal, 2026 está aí batendo na porta e eu vim aqui para te explicar como eu faço o planejamento da minha casa, como a gente planeja as nossas receitas, nossas despesas e eu quero trazer para vocês a planilha que eu utilizo. Eu tenho certeza que essa planilha vai te ajudar, vai te dar um direcionamento para você fazer um 2026 incrível. Então vamos para essa aula, porque eu preciso muito da sua atenção. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Tem muito conteúdo que vai te ajudar a evoluir profissionalmente, também na sua vida pessoal. Essa é a intenção do meu canal, que te ajude de alguma forma, e aqui tem muito conteúdo que pode sim contribuir com a sua evolução. Então vamos lá? Aqui eu tenho uma capa, eu vou te explicar a planilha com detalhes para você entender. Depois eu vou disponibilizar essa planilha para você e é claro que você vai assistir novamente esse vídeo com a planilha em mãos para você entender e planejar o seu 2026. Aqui eu tenho uma capa simples, uma capa, e aqui embaixo, no Excel, a gente coloca abas para facilitar o entendimento das planilhas. Então, eu tenho aqui a capa, receitas, valores orçados, ou seja, aqueles valores que eu pretendo gastar. Eu tenho que entender e pensar lá na frente, o que é que eu pretendo gastar, quanto eu pretendo gastar com o cartão de crédito, quanto que eu pretendo gastar com a escola da minha filha, quanto que eu pretendo gastar com o mercado. É claro que tem valores que a gente não vai acertar. Por isso que a gente tem que fazer o planejamento, justamente para te dar um direcionamento. Então, esses valores aqui orçados nós vamos preencher, eu vou explicar com detalhes para você. Logo depois tem uma planilha com os valores gastos. Então, aquilo que você pagou de fato, quanto você gastou. Foi mais que o orçado? Menos que o orçado? E aqui tem uma junção dessas duas planilhas, orçado e o valor que foi pago, e tem uma análise a ser feita. Aqui, uma classificação é uma aba extra. Se você preencher, você vai ter algumas informações que vão te dar um direcionamento melhor, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, aqui para receita. Clicando na aba, ela já abre a planilha e ela está toda organizada. Toda vez que você olhar uma célula aqui, que é isso aqui que eu cliquei, né? Que é uma coluna e uma linha. Então, cliquei nessa célula C16, eu tenho um tracinho. Isso significa que ela tem uma fórmula atrelada a ela. Então, aqui eu tenho essa fórmula, certo? Eu preciso que você não mexa nessa parte. Por quê? Quando você inserir os valores nessas células aqui de cima que estão em branco, aqui elas vão fazer um somatório de forma automática para facilitar a tua vida. Você não vai então alterar a última linha, mas você vai inserir aqui as informações das suas receitas. Receita é tudo aquilo que entra. O que é que vende dinheiro? O que é que você, como você faz dinheiro? Então eu tenho aqui o meu salário mensal da empresa X, você vai escrever o número da empresa, e eu vou colocar aqui alguns valores só para você entender como funciona o preenchimento, supondo que seja R$ 1.800, certo? E aqui eu tenho o salário mensal da empresa Y, onde eu recebo 2.000, tenho algum atendimento particular, eu preciso que você detalhe quando estiver fazendo a sua planilha. Você não vai colocar de uma forma genérica como está aqui, que aqui é somente para exemplificar. Nesse atendimento particular, eu recebo R$ 500 e eu faço venda de produtos online. Deixa eu me colocar assim, delivery. E nesses produtos eu recebo 300. Então, eu vou anotar todas as minhas receitas, todas. O que é que eu penso até dezembro? Preencher tudo, 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 tudo. Gabi, teve uma alteração lá na frente, daqui 2, 3 meses eu saí desse trabalho, supondo que eu tenho aqui, preencho todos.
Mas, quando chegou aqui no mês de maio, eu saí desse emprego. Não tenho mais essa renda. Eu posso fazer uma marcação em vermelho, caso eu queira, só para sinalizar. E aqui, a partir de junho, eu não terei mais esse salário. Deleta. Selecionei, apertei em Delete. E aqui eu posso incluir também. Então, saindo desse trabalho, eu entrei em outro. Então, salário mensal na empresa Z. Só que esse salário é a partir de junho. Então, aqui eu tenho, a partir de junho, esse valor. Ok? Entendido? Essa é a parte da receita. Aqui eu tenho todas as minhas despesas. Gente, eu vou até destacar aqui a palavra todas. Todas as minhas despesas. O que é que vem em mente? Se você nunca planejou as suas despesas, agora é a hora de você parar para pensar em tudo o que você gasta. Você precisa anotar. Você precisa saber o que você gasta. Se você não escreve, aquela despesa, ela passa que você nem enxerga, você nem vê. Quantas vezes você não parou e disse assim, poxa, o dinheiro chega, sai e eu nem sei com o que eu gastei. Por isso, porque não está anotado. Você não consegue visualizar essa despesa. E é importante que você faça isso, até para você fazer uma reflexão. Essa despesa é necessária? Será que eu estou pagando muito caro por isso? E aqui, onde eu posso economizar? De qual forma eu posso economizar? Então, precisa escrever. E a gente vai parar para escrever tudo. Aqui você vai escrever as suas despesas e investimentos. Gabi, eu não tenho investimento nenhum. Ok, é algo para se pensar. Depois você já dá uma pesquisada, mas você vai anotar suas despesas. Gabi, faça alguns investimentos. Anote. Em que você investe? Ações, deixa um valor ali num CDB, enfim, em algo que está mais restrito. Você tem fundos imobiliários. Em que você investe? Você vai colocar aqui. Investimento é sempre na primeira linha, tá? Primeiros investimentos, logo em seguida a gente insere as despesas. Então, eu vou inserir aqui que eu faço um investimento 1 e investimento 2. Precisa escrever com detalhe o investimento, tá? Não deixe assim dessa forma genérica como eu estou colocando. Qual data que eu faço esse investimento? Ela é mensal? De qual forma que funciona? Então, eu pago, todo dia 10 eu faço uma aplicação nos 2 investimentos. E de quanto é essa aplicação? R$ 100, tá? Então, eu estou orçando, eu estou dizendo que todos os meses, nesse investimento, eu vou aplicar R$ 100 por mês. Da mesma forma, no de baixo. Faço todo mês esse mesmo investimento, esse mesmo valor. E aí eu tenho todas as despesas. Vamos supor que você precisa pagar aluguel, energia, água, internet, por aí vai. Mercado. Inserir mercado porque ela tem uma questão interessante. Mercado. Você pode colocar açougue ou feira, não sei como você faz o seu mercado, isso é tudo junto, mas eu prefiro que você separe, tá? Se você faz as compras em locais diferentes, se você faz essa compra separada, eu prefiro que você separe aqui na planilha também. Açougue, frutas e verduras, lanche para a escola das crianças, por aí vai. Então, anotando essas despesas, eu preciso dizer quanto eu gasto. A data que eu pago, quando é que eu pago o aluguel? No dia 5. A energia, quando é que ela vence? Dia 20. A água, dia 20. Internet, dia 10. O mercado, geralmente, eu faço dia 5. Aqui na minha casa, eu tenho uma questão. Eu não faço mercado mensal. Eu faço mercado semanal.
Às vezes quinzenal, mas geralmente é por semana. Eu tenho maior controle disso. Eu já fiz alguns testes. Antes eu fazia por mês, depois eu fazia a cada 15 dias, e já tem um tempinho que eu faço por semana. E isso tem me ajudado muito no controle dessa despesa. Então, como eu não tenho uma data, eu coloco semanal, que é a minha realidade. Açougue semanal, que eu faço junto com o mercado, e aqui também, semanal. O lanche para a escola das crianças, geralmente é o lanche que ela compra na escola, né? Então, é semanal. O que ocorre? Agora, nós vamos colocar os valores. Quanto que você paga de aluguel? Diz aí para mim. Tá, você paga R$ 1.000? Vamos aqui colocar esse valor, 1.000. Esse valor, ele será até o final do ano? Sempre o mesmo valor? Não, Gabi, quando chegar aqui em junho, geralmente ele faz uma alteração. Ele coloca um aumento. De quanto? Baseado em quê? Qual é a taxa? Então você precisa saber. Você precisa olhar o contrato. Mas vamos supor que ele faz aqui um reajuste de R$ 50 por ano. A partir desse dia, eu coloco 1.050. Para você não sair digitando, porque o valor é muito linear, você pode pôr aqui, ó, igual a célula anterior. Coloco o meu cursor nessa célula. Tá vendo que tem um quadradinho pequenininho aqui? Quando você aproxima, ele fica essa cruzinha. Você clica, segura e arrasta até onde você quer e ele atualiza esse valor também. Aqui na energia, é um valor um pouco variável, porque depende muito do seu consumo, assim como a água. Então, a gente coloca uma média. Se você nunca fez esse estudo antes, você pega as 3 últimas contas da sua casa e você faz uma média desses 3 últimos meses, tá? Para você ter uma noção. Então, vamos supor que aqui eu gasto uma média de R$ 220 de energia. 220. E essa média, ela se mantém. Então, igual à anterior, coloco o cursor, cruzinha e arrasto para facilitar a minha vida. Se você tem dificuldade com isso, você pode clicar nessa célula primeira que eu coloquei o valor, Ctrl C e posso selecionar Ctrl V, colar, tá bom? Isso independe. A água da mesma forma, então a água, o consumo é variável, eu preciso fazer uma média. Então eu pego as 3 últimas contas e faço uma média do meu consumo de água. Eu gasto uma faixa de R$ 56 reais. Então eu vou colocar aqui reservado o meu valor R$ 60 para pagamento da despesa com a água, com o consumo da água. A internet é um valor fixo de R$ 55 reais, se mantém, só que quando chega mais ou menos no mês de março, ele altera esse valor. Então, geralmente tem um reajuste ali e pelo meu histórico, pelo meu contrato, ele vai reajustar R$ 60 reais. Na dúvida, você pode até perguntar para a empresa que você contratou a internet e eles te dão também essa informação. No mercado, eu faço esse controle há um tempo, então eu faço uma média de consumo aqui em casa, do que a gente gasta com o mercado, e eu analiso alguns meses. Existem meses que a gente gasta mais. Exemplo, mês de junho a gente recebe visita por conta das festas na cidade, então tem um consumo, um gasto maior com o mercado nessa época. Mas vamos supor que você nunca fez. Se você nunca fez, você vai tentar entender como funciona. Você acha que, pelo que você tem em casa, pelo que você já gastou, pelo mercado que você gasta uns R$ 600 por mês? Vai ficar um pouco na dúvida, porque você não tem isso escrito, você não tem essa informação. Então, você vai colocar um valor que você acredita que vai atender às suas necessidades. E passando o quê? Janeiro, fevereiro e março, você já vai ter um dado real e você pode fazer esse ajuste nos próximos meses. Vamos supor que eu gasto uma faixa de R$ 600, eu vou inserir esse valor para o ano inteiro. Tem que colocar os valores do ano inteiro. Não coloque, não deixe célula em branco. Tem que ter esses valores, tá?
Só que em junho eu te disse que eu recebo visitas, então eu gasto mais. Gasta mais quanto? Uns 200 a mais? Acredito que sim. Então eu vou reservar aqui R$ 800. Com açougue, também nessa faixa, você vai inserir a mesma situação do mercado. Você vai inserir uma faixa, uma média do que você gasta. Quando eu fizer toda essa relação para encher tudo que eu tenho aqui de despesa e vou anotar, pensar lá na frente. Você precisa parar e pensar lá na frente quanto que eu vou gastar. Eu preciso entender quais são as minhas despesas, quanto eu pretendo gastar para ver se o que eu recebo de receita paga as minhas contas. Entende? Será que paga? Que do lado eu tenho a minha receita. Até então, em janeiro eu vou ter esse valor aqui para receber 4.600. O que eu orcei está em 235, mas eu não orcei tudo, ainda preciso finalizar aqui esse preenchimento. Aqui embaixo eu tenho uma planilha, uma tabelinha pequena, que é essa daqui, que às vezes você divide algumas despesas com outras pessoas que você mora junto. E nesse campo você pode fazer essa divisão. Então, vamos supor que mora eu mais 2 pessoas. E aqui a gente rateia a nossa despesa. A primeira pessoa, ela paga 40%. A segunda paga 30% e a última paga 30%. Então, a gente divide as despesas dessa forma. Aqui sempre tem que estar 100% para estar correto em termos de valores. E esse último valor ele vai ser sempre igual ao que você tem aqui nesse somatório de cima, que foram as despesas orçadas. O valor das despesas orçadas. Esse é o valor que cada uma é responsável. Então, baseado nisso, eu tenho que ser fiel ao que eu estou planejando. Aí tá a questão. Essa é uma questão importantíssima. Você precisa seguir aquilo que você planeja. Porque se você não faz isso, aí vem aquela historinha do início do vídeo. O dinheiro some e você não sabe onde ele foi aplicado, gasto e com o quê. Por isso que a gente gasta com algumas besteiras, depois se arrepende e não sabe nem como foi, nem em que você gastou. Então, precisamos organizar esse planejamento. Feito, finalizado, essas informações automaticamente vão aparecer aqui. Olha que legal! No valor gasto. Então, aqui tem todas as informações que você orçou de forma automática. Então, a gente só vai preencher aqui os valores pagos. Tudo que você pagou. Então, com investimento, eu consegui ser fiel ao que eu orcei? Consegui, Gabi. Então, ó, vou anotar lá. Posso chegar aqui e copiar. Posso. Como eu posso também escrever, sem problema nenhum. Ou posso fazer um link igual à minha planilha anterior. Você é quem decide, tá? Aqui eu vou colocar um link para ficar mais fácil. Só que dessa planilha aqui, Gabi, energia não foi 220. Por sorte, a nossa energia esse mês veio no valor de 180. Então, você altera. Você não mantém 220. 220 foi o valor que você planejou, o valor que você guardou para aquela despesa. Só que aqui eu vou pagar 180, que foi o valor da minha conta, o valor real. Da mesma forma com a água. A água eu reservei 60, mas ele veio um valor de 65. Então, eu gastei mais. Por isso que é importante a gente ter o planejamento e ter o valor de fato que você gasta. Você vai ter uma ideia aqui, ó, na sua frente, para você entender onde está sendo o gasto maior, onde você gasta mais. O mercado, eu não gastei 600, eu consegui economizar no mês de janeiro e gastei 558. Anotei. Feito isso, nós vamos para a segunda. Ah, Gabi, você não vai preencher todo? Não, porque os valores pagos é dentro do que você está
vivendo, dentro do que você está passando, é dentro do mês. Então, você vai escrever aquilo que você gastou, aquilo que saiu do seu bolso. Então, é preenchido mês a mês. De qual forma eu preencho? Eu geralmente preencho a planilha dos valores pagos por semana. Eu deixo o meu domingo ou um sábado e pego as despesas que foram pagas naquela semana e preencho a planilha para a gente ter uma ideia. Se você conseguir fazer isso todos os dias, ótimo, a cada 2 dias, ótimo, mas é importante que você faça pelo menos um controle semanal, para você ter uma ideia do que está sendo pago. Preenchi tudo, vou dar uma olhada no que eu orcei e no que eu gastei. Será que eu estou gastando dentro do planejado? Ou eu estou extrapolando? Estou gastando a mais ou menos? Estou conseguindo poupar? Então, você clica aqui, ó, em orçado e gasto. Essa planilha você não precisa digitar absolutamente nada. Ela traz todas as informações do que você planejou e todas as informações que você pagou, tudo que você já gastou, conforme você preencheu agora comigo. Então, aqui ele vai trazer essas informações e vai te trazer o saldo daquela conta. Então, se o aluguel foi 1.000 que eu reservei e eu paguei exatamente esse valor, então a conta está ok, está zero. Não precisei desembolsar mais nada. E em energia, eu guardei 220 e paguei 180. Então, eu tive um saldo positivo, ou seja, economizei aí, eu tenho R$ 40. Tá lá na conta, tá guardadinho esse valor. Já a conta de água, eu tive aí uma despesa um pouco maior do que eu planejei. Então, foi R$ 5. Sempre que você tiver um valor que está nesse saldo, um valor negativo, a planilha ela vai ficar em vermelho para chamar a sua atenção. No mercado eu consegui economizar, então eu tenho aí de sobra um valor de R$ 42. E aqui eu tenho o somatório, então aqui eu tenho que eu orcei 2.135, paguei 2.058 e eu tenho até o momento um saldo de R$ 77. Gente, essa parte é uma das mais importantes. O que é que a gente faz aqui? Quando finaliza o mês, vamos supor, em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, a gente faz o fechamento de janeiro. Então, preencheu toda a planilha, finalizou e vamos analisar. Todas as despesas que ficaram com a sinalização em vermelho. Poxa, gastei a mais. O que foi que houve? Quais foram as justificativas? Será que eu orcei um valor errado ou eu tive um gasto mesmo superior? Será que eu não deveria gastar ou como é que eu posso economizar? E olhe também aquela despesa que você conseguiu poupar, aquela despesa que ficou um saldo positivo. Por quê? Você precisa analisar. Eu consegui economizar aqui. O que foi que houve no mês de janeiro que eu consegui economizar R$ 42 no supermercado? Como foi que eu consegui fazer isso? Isso afetou a minha qualidade de vida ou não? Deu para economizar? Será que eu posso aplicar essa estratégia que gerou tal economia em outra despesa? Então, vale a pena você fazer essas análises e essas reflexões. Aqui, nessa tabelinha, essa aba extra, que é classificação, é algo extra que eu criei, caso faça sentido para você. Então, aqui você tem um tipo de despesa. Você pode colocar, eu coloquei uns exemplos aqui: energia, água, alimentação, esporte, lazer, aluguel. Você pode inserir outros tipos aqui. Então, aqui investimento, eu mantenho, né? Investimento, aluguel, energia é uma despesa fixa, energia, água, internet. E vamos supor que nessa parte de mercado eu gosto de colocar a alimentação. Por quê? Aqui em casa a gente orça o valor que a gente utiliza para se alimentar nos restaurantes. Então, uma vez por semana, a gente gosta de ir num restaurante para almoçar fora. Então, esse item que é orçado por semana, ele entra também como tipo de despesa alimentação.
E ao final ele faz uma soma, porque eu preciso saber quanto a gente está gastando com isso. E se a gente pode sustentar isso. E aqui em classificação, eu vou dizer se é uma despesa fixa ou variável. Então, você vai colocar o aluguel é fixo ou variável? Por enquanto, fixo. Eu preciso pagar o aluguel, né? A energia também, a água também, internet. Você que vai me dizer, você fica sem internet? Se você precisa da internet para trabalhar, então ela é uma despesa fixa. A alimentação é uma despesa fixa. E aí é que vem uma questão. Fixa. Sempre tem que ser o nome exato. Não pode mudar nenhuma letra, tá? E aí vem uma questão. Eu disse para você que eu tenho um valor reservado para a gente comer num restaurante uma vez por semana. Só que a minha alimentação de mercado ela é fixa. Essa alimentação, essa saída que a gente dá para se alimentar no restaurante uma vez por semana, para mim, ela é uma despesa variável. Ela não é uma despesa fixa. Eu posso ficar sem ela, entende? É algo que a gente se permite fazer uma vez por semana. Então, se algo aperta, se naquele mês específico apertou um pouco, então eu preciso tirar um pouco essa despesa variável, enxugar essa despesa que ela é variável, para poder manter as despesas fixas e assim dar uma equilibrada nas minhas despesas, tá? Então, colocando essas classificações, logo aqui ao lado, eu vou colocar uma como variável, só para vocês verem o que acontece, tá? Vou colocar a internet aqui como variável, só para vocês verem. Aqui ele puxa os valores que você pagou. Esses valores, eles vêm de lá, quando você preencheu a planilha de valor gasto, você não precisa preencher nada. Aqui você só vai preencher essas duas partes. E aqui ele faz um cálculo. Ele soma tudo que você classificou como fixo e soma tudo que você classificou como variável e te dá o percentual daquela classificação. Então você vai ter uma noção de quanto que você gastou com despesas variáveis e quanto você gastou de despesas fixas. Se o seu gasto com despesas variáveis foi muito alto, a planilha vai te dizer e você tem que ligar aquele alerta para poder fazer algum tipo de ajuste. Gente, essa é a minha planilha. Se você tem interesse em ter essa planilha, coloque aqui o seu e-mail nos comentários que eu mando essa planilha para você. E eu espero que te ajude de alguma forma. Você precisa planejar, você precisa entender com o que você gasta, o que você pretende fazer, quanto você investe, o que é que você se enxerga lá na frente para você se organizar melhor e você alcançar realizar sonhos, né, com esse planejamento e assim organizar melhor a sua vida financeira. Você precisa entender e precisa fazer uma boa gestão do dinheiro que você faz, do valor que você recebe, ok? Eu espero ter ajudado. Deixa aqui os seus comentários e deixa o seu famoso like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e olhe, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa organizar o seu 2026. Um beijo e até o próximo vídeo.